ar mais uma edição do seu podcast Mercado em Movimento. Como é bom ter você aqui comigo, viu? Na edição de hoje a gente vai falar o seguinte: liderar não é fácil. Exige equilíbrio, comunicação e, claro, muito aprendizado. Para você ter uma ideia, existem muitos líderes hoje que terminam, por falta desses atributos, terminam colocando em xeque toda uma equipe e até mesmo a imagem da própria empresa. Quais são os principais erros que os líderes cometem? E, claro, como evitá-lo? Para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado Daniela Araújo Lustosa, que é diretora executiva da Velha RH e vice-presidente de relacionamento com empresas privadas da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH. São mais de 25 anos de experiência quando a gente fala de gestão de pessoas e também liderança. E Dani, você também está à frente, né, do Encontrar 2025, que vai acontecer agora em setembro e promete reunir grandes profissionais e nomes importantes que estão relacionados a esse assunto em todo o Brasil. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada a você, Alessandro, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui compartilhando aí um pouquinho do meu conhecimento, de tudo que eu já vivi dentro da área de RH. Olha, falar de liderança não é fácil não, né? Não é mesmo? Ó, minha história, eu era repórter e assumi a chefia do DF Record, que é o nosso jornal, e passei a ter esse título de líder de uma equipe. Que desafio. Você não existe existem informações hoje, mas não é algo assim tão fácil, tão rápido. E quais são os principais erros que os líderes cometem que você fala assim, meu Deus, não era para isso acontecer? Olha só, eu sempre falo que ser líder não vem com manual de instruções, né? A gente se torna líder e muitas vezes a gente tem que aprender no caminho, né? Não tem muito segredo, assim, de como que eu me torno. Não adianta eu fazer um curso se eu não tenho ali dentro aquela habilidade, vamos dizer, aquela predisposição, né? Então, muitas vezes, os líderes, eles são colocados numa função sem preparo algum, a empresa não prepara, só fala assim, ele é bom, agora ele é o líder. E às vezes ele vai seguindo exemplos de líderes que ele teve, que não foram tão bons, e isso acaba prejudicando, inclusive, a liderança dele, né? Porque ele vai seguindo exemplos que não eram bons. E os erros que os líderes cometem são vários, mas assim, se eu pudesse elencar os 4 principais, o primeiro deles é a questão de querer controlar tudo, né? O líder que quer controlar tudo, que ele quer ter posse de todas as informações o tempo todo, ele vai falhar, né? Ele precisa dar autonomia para o time, ele precisa acompanhar, obviamente, mas ele precisa garantir que a equipe vai caminhar sem ele ficar ali o tempo todo controlando, né? Um segundo ponto é a questão do feedback, Alessandro. Se o líder, ele não é um líder que senta com o time, que dá um feedback, que acompanha, que entende o que está acontecendo, provavelmente ele vai ter alguma surpresa. Então, o líder, ele precisa estar perto do time. Ele precisa saber se aquela pessoa está com algum problema, entender a vida daquela pessoa, né? Não é misturar trabalho com vida pessoal, mas o líder, um bom líder, ele precisa conhecer as pessoas. Quem é o Alessandro? Né? Ele tem uma família? Onde ele mora? O que ele faz fora daqui? Porque, às vezes, eu falo por experiência, né? Eu sou líder hoje e eu treino e desenvolvo líderes. E eu vejo muito que tem pessoas que às vezes estão com mau desempenho. E aí, quando o líder chega para conversar, percebe que a esposa está passando por um problema de saúde grave, às vezes o filho está com alguma situação, ou a mãe, e isso impacta no trabalho da pessoa. Então, se eu sou um líder que só estou ali, olhando para o trabalho, para a execução, para o resultado, e não me preocupo com o restante, às vezes aquele funcionário bom que eu tenho, ele não vai entregar tudo, porque eu não estou acompanhando de perto e eu não sei os problemas que ele passa fora dali. Então, um bom líder, ele precisa conhecer o time. E precisa se conhecer, que é o terceiro ponto. Então, se eu não me conheço, se eu não sei os meus gaps, se eu não sei aonde eu sou ruim, aonde eu sou bom, provavelmente eu vou falhar. Então, eu sempre digo para os líderes que eu acompanho, você precisa se conhecer. Como que eu faço isso? Existem várias formas. Procura ajuda profissional, faz algum teste. Existem várias ferramentas como o DISC e outros testes que o gestor, o líder, ele pode fazer para ele entender quem sou eu. Dentro e fora do trabalho, quem sou eu? Quais são os meus pontos fortes que eu preciso aprimorar ainda mais e os meus gaps que eu preciso desenvolver para ser uma pessoa melhor, para ser um líder melhor para o meu time. Então, eu acho que esses são os pontos
que eu considero mais importantes e que são os erros mais comuns de lideranças, principalmente quem está começando nesse cargo de líder. Uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: vale mais um líder que tem muito preparo técnico e, ao mesmo tempo, não tem aquele tato pessoal? Ou vale mais o que tem o tato pessoal e não tem tanto preparo técnico? Com certeza absoluta, aquele que tem mais tato com as pessoas e menos preparo técnico, por incrível que É pareça. mesmo. Porque o técnico, a gente ensina. Eu posso ensinar você como é que mexe aqui, como é que faz isso aqui, como é que eu faço essa planilha, como é que executa esse trabalho. É mais fácil eu ensinar a técnica do que ensinar a lidar com pessoas. E, geralmente, o que costuma acontecer? O líder ele é muito bom tecnicamente, e muitos deles são muito bons com pessoas, mas às vezes é ao contrário, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não sabe lidar com as pessoas, ele não tem empatia, ele não sabe conversar, ele não sabe se relacionar. Então, um líder que não se relaciona, que não tem esse tato com as pessoas, certamente ele vai falhar em algum momento. Porque não adianta eu ser bom tecnicamente e com as pessoas eu ser péssimo, eu não trazer o time para perto. E o time, para dar resultado, ele tem que se sentir parte, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que sentir que ele faz a diferença naquele ambiente. E quem faz o colaborador se sentir parte? O líder. Né? É o líder que vai transmitir a comunicação da empresa. O presidente da empresa não consegue falar individualmente com todo mundo. Então, isso vai sendo passado e o líder ele é o porta-voz de todos os assuntos, dos problemas, dos sucessos, dos resultados. Então, ele precisa trazer o time para perto. Então, um líder que lida bem com pessoas, que se relaciona bem, ele vai fazer com que esse time trabalhe não só pelo resultado, mas também por ele, né? Pela conquista que ele fez ali de trazer as pessoas para perto. Então, com certeza, lidar com pessoas é algo que a gente pode aprender? Com certeza, mas é mais difícil. Aí você junta os dois, né? Um preparo técnico com saber lidar com pessoas, E aí realmente. você tem um líder, com certeza, um líder humano, um líder que vai, com certeza, engajar o time e trazer os melhores resultados. Ainda com base nessa pergunta, líder complacente ou aquele duro demais? Não estamos falando nem daquele autoritário. Vamos Sim. então na ideia de que a pessoa sabe lidar com, que o líder sabe lidar com pessoas, mas ele tem que ser muito complacente, aquele que aceita tudo, diz sim para tudo, ou aquele que se impõe e as pessoas chegam a ter um certo medo. Eu acho que as duas coisas são ruins, se a gente for parar para analisar, né? Mas existe uma questão. O líder que é mais deixa o time fazer, deixa o time Complacente, né? Deixa a coisa deixa acontecer. a coisa acontecer, é pior. Os dois são ruins, tá, Alessandro? Mas o pior é esse. Por quê? Porque se ele é muito complacente, ele não tem a gestão, ele não sabe o que está acontecendo. E, com certeza, se o time não estiver bem preparado, a coisa pode desandar. Agora, o líder autoritário, que é ruim, de algum modo, ele está perto do time. Mesmo que, às vezes, com uma certa dureza, um autoritarismo, mas ele está sabendo o que está acontecendo. Então, assim, os dois cenários são ruins, mas se a gente tiver que escolher um, com certeza o líder mais autoritário, nesse contexto, seria melhor, porque ele está perto do time, porque ele está vendo o que está acontecendo, de alguma forma ele está acompanhando. Mas são dois comportamentos que um líder não deve ter, nem o autoritarismo demais, em excesso, e nem a complacência também em excesso. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? Eu tenho que dar autonomia, eu tenho que acompanhar, mas eu tenho que deixar as pessoas se desenvolverem e estar ali perto, né? Ó, precisa de ajuda? Estou aqui. Ele sabe que está ali. E também, se eu sou muito dura, eu acabo perdendo essa pessoa, eu acabo perdendo a mão e essa pessoa, com certeza, vai se sentir muito pressionada. Algumas pessoas até gostam disso. Tem funcionários que falam, eu gosto quando meu chefe fica em cima, eu trabalho melhor. Mas tem gente que espana, porque quando você coloca pressão, a pessoa fala, opa, peraí, tá me pressionando demais. E aí você acaba perdendo bons colaboradores, bons funcionários por conta do comportamento do líder. E é uma coisa que eu sempre digo, gente, o colaborador ele não pede demissão da empresa, ele pede demissão do líder. Se o líder é ruim, ele acaba saindo porque ele se sente, às vezes, ou muito pressionado ou muito largado. E ele fala, poxa, eu não estou me desenvolvendo. Eu não estou vendo que o meu líder está me ajudando, está me apoiando. O que eu estou fazendo nessa empresa? E vale ressaltar, né? Às vezes você
elege um péssimo líder e perde um ótimo profissional, né? Então, por isso que tem que ter um estudo muito bem feito de quem está indo para aquele lugar, para aquela posição. Exatamente. Olha a importância do RH dentro da organização, Alessandro. Se eu tenho um RH bem estruturado, esse RH ele vai fazer um processo seletivo interno muito melhor, porque ele vai avaliar não só a competência técnica, mas a competência comportamental. Porque isso que você falou é o que acontece sempre. Eu tenho um bom analista, eu tenho um bom especialista. Não, ele é muito bom, eu vou promover e pronto, eu resolvo o meu problema. E aí ele não é preparado, ou ele não tem as habilidades ou as competências ainda para ser um bom líder, e você acabou perdendo um bom colaborador, um bom especialista, e daqui a pouco você tem que demitir esse líder, porque ele está trazendo problema para Aí o você seu perdeu time. duas Você áreas, perdeu né? duas áreas. Então, se você tem um RH estruturado, que faz um processo seletivo interno com qualidade, com coerência, você vai promover as pessoas, que isso é super importante, né? Aproveitar ali as pratas da casa, né, que a gente fala, mas você precisa fazer isso com responsabilidade, você precisa fazer isso com coerência. Não é promover por promover, não é porque eu gosto do Alessandro que eu vou promover o Alessandro. Ah, o Alessandro é bom, vou promover ele. Não, peraí, deixa eu avaliar se o Alessandro é a pessoa certa para essa cadeira, né? Claro que eu tenho que olhar primeiro para dentro, mas se eu não vejo que aquela pessoa tem as habilidades e as competências, eu tenho que buscar no mercado, trazer e desenvolver essa outra pessoa. E aí, por isso que os RHs, eles precisam trazer treinamentos, trazer formações, desenvolver não só os líderes, mas as pessoas que eles têm a intenção de promover, para desenvolver esses talentos também. O líder não vem com uma placa na testa, né, dizendo sou líder, eu quero ser líder. Quais são as características que a gente pode listar? Umas 5 características, pelo menos, de um bom líder. Para a nossa audiência, de repente, se identificar e falar, eu sou líder, ou eu não sou líder. Não, com certeza. Bom, olha só, primeira delas é a humildade, né? Um líder, um bom líder, ele tem que ser humilde. Ele tem que saber reconhecer os próprios erros. Quando eu reconheço que eu errei, é muito mais fácil do time olhar para mim e me admirar. E olhar para mim e falar, poxa, o meu gestor também erra, ele falha também, mas ele também sabe reconhecer. Então, a humildade é o primeiro ponto de um bom líder. Você pode reparar, os grandes líderes da nação, os grandes líderes que a gente já teve, todos tiveram humildade, né? E o segundo ponto, eu preciso ser uma pessoa. Eu costumo dizer bom coração, gente, mas o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ser um líder que saiba entender o outro, a empatia, Se né? colocar no lugar do Se outro. colocar no Poxa, a lugar do esposa outro. dele adoeceu, eu não vou ficar pensando, que Exatamente. droga, ele não vem trabalhar. Não, minha esposa podia adoecer Não também. é ser o bonzinho, não é um líder bonzinho. Eu falo bom coração nesse sentido, de saber olhar para o outro e pensar, poxa, o que esse outro está passando? Por que ele não consegue fazer esse trabalho? Será que é um problema meu, que não ensinei direito? Será que é um problema, de repente, de habilidade, que eu posso chamar o RH para me ajudar a treiná-lo? Ou tem alguma outra coisa acontecendo fora daqui? Então, é você conseguir ter esse olhar, né, humano e olhar para aquela pessoa além do trabalho, além da função que ela executa ali dentro. Humildade, bom coração. Responsabilidade. Responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque eu preciso, eu enquanto líder, eu tenho que assumir e bancar aquilo que eu falo. Eu tenho que ser responsável com o meu time. Ah, não Eu, posso dar aquela eu de não eu dei a ordem quando alguém superior vem, eu saio fora. deu problema, não, foi o fulaninho. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, Resolva. o líder, ele tem que ser o primeiro a bater no peito quando deu certo e falar meu time, e quando deu errado falar meu time. Entendeu? Porque se eu não assumo a responsabilidade e jogo no colo do outro, eu não estou sendo um líder. Eu estou sendo um chefe, mas não um líder. Era até a minha próxima pergunta, mas vamos terminar. Vamos concluir aqui. Isso. Os 4. Então, os 4. Humildade, bom coração, responsabilidade. Comunicação. Comunicação. Ele tem de que preferência ser, assertiva, né? Ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber falar com os outros, ele tem que saber passar o comando, porque é muito isso. Ah, eu vou mandar aqui uma mensagem no WhatsApp. Ó, faz isso aqui. Peraí, mas será que a pessoa que está recebendo entendeu o que é para fazer? Será que a pessoa que recebeu aquela mensagem viu a mensagem? Então, o líder que não sabe se comunicar, ele vai ter provavelmente um problema ali na frente, ou de resultado ou de entrega. Então, ele tem que saber se comunicar bem, de forma assertiva, de forma clara, de forma objetiva, fazendo com que a equipe entenda o que ele está pedindo, entenda o comando daquilo que precisa ser realizado. Então, a boa comunicação. E a última agora. Esse é um desafio que eu te coloquei. 5.
Vamos lá. Comunicação, bom coração, humildade, responsabilidade, comunicação. E a quinta? E a quinta... Nossa, agora você me pegou. Eu tinha pensado em 4. Mas um líder... Acho que a gente poderia colocar, olha que eu estou me metendo aqui, não entendo, Não, mas pode eu acho que a falar. gente poderia colocar uma pessoa que está junto com as pessoas, né? Eu ia falar isso. Eu ia falar do trabalho em equipe, né? Mas Isso. é o líder participativo. É o líder que está junto. Na alegria, na tristeza, na hora da guerra. Tem um filme, que eu não vou lembrar agora o nome, que é muito isso, né? O líder, ele vai para frente na batalha. Ele é o primeiro que está ali com a espada. Se ele tiver que morrer, ele é o primeiro a morrer. Então, o líder, ele tem que ser esse líder que está à frente mesmo, sabe? Na hora da luta, na hora da guerra, na hora do problema, na hora dos grandes resultados, ele tem que ser o primeiro a falar, gente, vamos comigo, confia que vai dar certo. Né? Então, o líder, ele tem que ser um incentivador, um motivador, e para ele fazer isso, ele tem que ser um líder que trabalha junto, que está à frente do time, levando o time para o sucesso. Então colocamos bom coração, humildade, responsabilidade, comunicação assertiva, de preferência um trabalho em equipe. Então, características que você que está nos assistindo pode começar a trabalhá-las para poder ser um líder. Exato. Tem muitas outras, tá, pessoal? Mas tantas. Essas são as principais que eu acho que, com certeza, um bom líder tem que ter, não tem para onde fugir. Daniela, chefe, gestor, é a mesma coisa que um líder? Não, não é. É completamente diferente, né? Chefe é aquele termo de antigamente, né, gente? O chefe, ele chega e fala, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Acabou. Ele não fala como, de que jeito, de que forma, ele não dá, muitas vezes, as ferramentas, ele não dá as condições necessárias, ele só quer o resultado e se vira para fazer. Se você vai virar à noite, se você... Não me interessa, eu quero o resultado. Agora, um líder é exatamente isso que eu acabei de falar. Ele está à frente. Ele passa a instrução, ele explica, ele garante que a equipe entendeu, ele está junto, ele está ali apoiando o time. Pode até ser, Alessandro, que ele não seja a pessoa que vai operacionalizar aquilo ali, mas ele está junto, ele está acompanhando, ele está vendo as dores, ele está vendo os problemas e ele está dando as condições necessárias para o time alcançar o resultado. Perfeito. Nas minhas leituras, eu percebi que ultimamente está muito em voga, estão em voga as palavras eficiência, eficácia e efetividade. São conceitos completamente diferentes, mas que um líder ele tem que entender essas 3 palavrinhas na nossa atual situação, né? Queria que você explicasse para a gente qual a diferença de ambas as palavras, porque é um termo muito comum, né, na área de gestão. Sim. Vamos lá. Eficiência, eficácia... E efetividade. E efetividade. Bom, eficiência, gente, eu preciso ser rápido naquilo que eu estou fazendo. Então, isso é eficiência. É a rapidez com que eu entrego, é a rapidez com que eu faço. E um líder, ele precisa ser muito eficiente, ele tem que trazer resultado. Mas ele precisa do time para isso, ele não faz isso sozinho. A eficácia é eu garantir que esse resultado vai ser rápido, mas ele vai ser bem feito. Então, eu preciso garantir que o meu time vai trabalhar de forma correta, dentro das normas, trazendo com rapidez e com qualidade aquele resultado. E efetividade. A efetividade é garantir que tudo isso seja, de fato, feito somente uma vez. Ou seja, ele tem que entregar, ele tem que fazer e tem que ser de primeira, né? Então, o líder, ele precisa garantir esses 3 pontos para que o time traga bons resultados para a empresa e para a própria área. Daniela, agora eu queria falar um pouquinho da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? A ABRH, você faz parte dela. Isso. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da atuação da associação, né? Apresentasse para a gente essa associação, quais os impactos que ela tem provocado em nossa sociedade, enfim. Queria que você descrevesse um pouquinho para a gente como que é a associação e qual o trabalho dela. A ABRHDF, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela é uma associação sem fins lucrativos. E o nosso objetivo é trazer os profissionais de RH, os líderes, para discussões, para debates, para trazer novas ideias, inovação, fazer com que os profissionais de RH sintam que eles têm ali uma classe, que eles têm uma representatividade dentro do mercado em Brasília e proporcionar atividades e ações para que essas pessoas possam aprender mais e crescer juntas e também gerar network, gerar relacionamento e engajamento. Então, acho que o principal papel da BRH é esse. Agora, em setembro, vai acontecer o Encontrar, né? Isso. 2025. Eu gostaria que você dissesse para a gente, justamente na abertura do nosso podcast, eu disse que realmente
a ideia desse evento é que vocês possam reunir grandes profissionais e que de lá saiam grandes debates, grandes histórias e momentos importantes para o setor, né? Fale um Isso. pouquinho para a gente desse encontrar. Isso, o Encontrar tem tudo a ver com o que a gente debateu agora sobre liderança, né? O Encontrar, gente, ele é um encontro é o maior evento de RHs de Brasília, né? Não é nem do Brasil, porque do Brasil é o CONAR. Mas aqui em Brasília é o maior evento de recursos humanos. Então, a gente tem um evento que é um dia todo, tem várias palestras, tem uma feira onde tem várias empresas que vão levar ali suas soluções, seus serviços. Então, os profissionais de RH eles têm a oportunidade de aprender, né, com cases reais, com histórias práticas. Eles têm a oportunidade de ver o que está acontecendo no mundo do RH para levar inovação para a sua empresa, levar novas soluções que possam agregar para os resultados da empresa. E o que isso tem a ver com liderança, né? Eu sempre falo, o Encontrar é uma oportunidade de você não só aprender sobre algum assunto, porque tem vários temas que são trabalhados, mas eu sempre falo, né? A gente sempre aprende com os nossos erros. Então, o líder que erra, ele aprendeu, ele não vai errar. Mas é muito mais inteligente a gente aprender com os erros dos outros, né? Sim. Então, quando a gente vai para um evento como esse, você tem uma troca gigante com outros líderes. Então, você tem a oportunidade de sentar do lado de um profissional de uma outra empresa, de saber o que ele está fazendo. Poxa, eu fiz isso aqui, não deu certo. Aí você pensa, poxa, então nem vou fazer, não vou perder meu tempo fazendo isso, porque isso aqui talvez não vai agregar. Um avanço grande, né? Um Você deixa de avanço. investir tempo, dinheiro em produtos ou processos que você viu ali que deu errado. Agora, interessante, isso que eu queria te perguntar. Como isso pode mudar a vida do líder? Esse evento pode mudar. Você acabou de falar de experiências, mas vão ter também palestras, são Sim. serviços, principalmente para o pessoal que trabalha em RH, né? Às vezes controle de folha, de pontos, sei lá, alguma coisa Não, do é tipo. mais voltado para gestão de pessoas mesmo, RH. Então, A gente tira essa a gente questão tira de essa parte de ponto, é mais ponto, departamento DP, pessoal. isso. Foi ótimo. Dentro dos temas trabalhados, a gente vai falar de liderança, a gente vai falar de inovação, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar como que o RH pode agregar estrategicamente para o resultado de uma organização. Então, a gente traz assuntos que vão gerar insights nesses profissionais. Não só o analista de RH, o coordenador de RH, mas os líderes. Nesse evento, muitas vezes, vai o dono da empresa, Que legal. vai o diretor-geral da Então, empresa. a IA também já está influenciando muito o Com mundo certeza. do RH. É mesmo. Existem já soluções para... Assim, existem formas de você colocar a inteligência artificial dentro de processos dentro do RH. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós temos hoje 2 soluções que a gente já trabalha com IA, que é a avaliação de desempenho, onde dentro do nosso sistema ele já vem embutido ali a ajuda da IA para o gestor, por exemplo, montar as metas, Que legal. elaborar o feedback. Então, poxa, eu quero fazer um feedback com o Alessandro. Eu tenho aqui os pontos, mas eu não estou sabendo elaborar bem o que eu vou dizer para o Alessandro. Porque um líder precisa dar feedback, lembra? Sim. Então, eu preciso dar um bom feedback para que o Alessandro possa se desenvolver. Então, se eu tenho dúvida, ao invés de eu abrir ali o chat GPT, eu vou abrir um sistema que já vem isso embutido. Então, eu coloco os pontos e ele já me ajuda a construir aquele feedback para que eu possa ser mais assertiva, para que eu possa fazer isso da melhor forma. E dentro do recrutamento e seleção também. Então, a gente fez um projeto grande para um cliente nosso, onde a gente entrevistou mais de 800 pessoas. Houve a mão humana, obviamente, mas houve também um apoio aí da IA para que a gente pudesse avaliar tecnicamente e comportamentalmente, garantindo a qualidade e a efetividade desse processo. Ou seja, Legal. eu vou entrevistar todo mundo, mas com os meus relatórios e com a gravação daquela conversa, a IA também ajudou a dar o match certo da pessoa com a vaga para a gente garantir que aquele processo ia ser bem feito e com um resultado adequado para o nosso cliente. Eu estava te perguntando sobre a IA, mas eu estava lendo há pouco que um banco privado ele mandou embora mais de 1.000 funcionários pela falta de desempenho no home office. O pessoal abria a tabela no final do dia e ainda mandava mensagem no WhatsApp dizendo assim, cara, que dia cansativo. E a IA foi capaz de perceber que não houve qualquer manipulação do programa lá de teletrabalho, né? E, enfim, o banco mandou embora. E foi assim, né? Ou seja, é um equipamento que está vindo para fortalecer, Sim, né, com Daniela? certeza. E essa questão do home office que você falou, Alessandro, é muito importante, né? Eu sei que a gente não falou sobre isso, mas eu acho que é importante a gente falar isso para o público,
Porque muitas vezes o líder ele precisa fazer gestão de quem está em home office. E isso é mais difícil ainda. Fazer a gestão de pessoas já é um desafio. Imagina você fazer a gestão de pessoas que você não está vendo todo dia, que está lá na casa deles, sabe-se lá em quais condições, de que forma. Então, é muito importante que o líder ele tenha um acompanhamento diferenciado, principalmente se ele tem uma equipe em home office, né? E você que trabalha em home office também ter um cuidado, né? Essa questão do WhatsApp. O WhatsApp, querendo ou não, apesar de ser uma conversa ali que você pensa que é informal, ela já é considerada um meio de comunicação formal. Então, se você está conversando com o seu gestor ou com alguém do seu time, tem que haver um cuidado, tem que haver uma tratativa diferente. Você não pode falar de qualquer jeito, você não pode escrever qualquer coisa. Ah, esse trabalho é um saco. Já, né? Ou isso aqui... O judiciário já usa como já prova, usa né? como prova. Já serve como então, prova. você precisa... Isso eu estou falando para os dois lados. Para quem é líder e precisa passar alguma mensagem por WhatsApp, e para quem é funcionário, que às vezes está ali formalizando alguma coisa, que aquilo ali pode se virar contra a pessoa. Então, muito cuidado com essas ferramentas, pessoal. Tanto as ferramentas disponibilizadas pela empresa, né? O Zoom, o Teams, o WhatsApp, que são as ferramentas que geralmente se comunicam ali, porque isso pode gerar algum tipo de problema para um dos lados. Agora, para encerrar, eu gostaria de saber o seguinte: de que maneira a busca pelo conhecimento, o aprendizado e até mesmo a comunicação mais assertiva podem fortalecer esse líder, esse gestor, né, dentro de uma empresa? Queria que você desse dicas básicas para quem está nos assistindo. Sim. Olha, você já falou um ponto importante que é o WhatsApp, né? Não brinque com o WhatsApp, porque aquilo ali é Sim. importante, é uma comunicação Isso. que realmente Isso. mudou muito, né? De um tempo Sim. para cá, desde a pandemia, a gente via que o WhatsApp era um mero ferramenta mesmo uma de ferramenta de comunicação. mensagem, Isso. informação simples, rápida, agora virou realmente integrou muitas empresas. Então, de que maneira a gente pode fortalecer esse líder por meio do aprendizado e de uma comunicação mais assertiva? Bom, falando do WhatsApp, né, só reforçando, tem alguns pontos que eu acho que são importantes, né? O horário de se comunicar com o time, tem muito líder que acaba ultrapassando o limite, né? Isso não pode. E não pode. Então, assim, eu tenho que dar uma instrução, eu vou dar uma instrução, mas eu não posso ficar 9, 10 horas da noite mandando, às vezes, uma mensagem para a pessoa, porque eu acho que amanhã ela vai ver. Não, isso, de alguma forma, é ruim, porque às vezes a pessoa se sente pressionada, né? Tem muitos casos aí de burnout e outras coisas, e os relatos são, poxa, eu me senti pressionado, porque o meu chefe me mandava mensagem 10, 11 horas da noite, e eu me sentia pressionada, eu queria resolver. Há quem diga que pode mandar mensagem, mas não pode marcar. Ou não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Você está mandando. Então, eu acho que o líder ele precisa ter uma consciência de que o papel dele dentro da organização é extremamente importante, é importante para a equipe dele, mas ele precisa ter esses cuidados de comunicação, a forma de falar, a forma de se relacionar, o horário de se comunicar e a forma como isso vai ser feito, né? A gente, às vezes, está muito mal acostumado com mensagens por WhatsApp, por Instagram ou qualquer outra plataforma, e a gente pensa assim, eu passei aqui a mensagem, né? E a gente, às vezes, esquece do olho no olho, de conversar, de chamar a pessoa e falar, vem cá, vamos conversar? Como é que você está? Como é que está o trabalho? O que você tem de dificuldade? O que eu posso te ajudar? E fica ali só nas mensagens. Eu atendo empresas que as pessoas só se conversam pelo Teams. As pessoas não se veem, as pessoas não se falam. O líder tá... Parece que a pandemia ainda continua, né? E assim, isso... O líder não vai conseguir se comunicar, ele não vai conseguir trazer o resultado, ele não vai conseguir trazer o time se ele agir dessa forma. Então, o líder ele precisa utilizar a comunicação a favor dele, trazendo o time para perto e, de preferência, presencial, mesmo que seja uma vez na semana, mas tem que trazer a pessoa para perto. Vamos aproveitar então o nosso podcast para fazer um convite para quem está em casa, porque isso foi só o início, só a ponta do iceberg do que vai ser discutido no Encontrar. Sim, agora com certeza. Em setembro. O Encontrar, gente, vai ser dia 25 de setembro, vai ser um evento maravilhoso. Se você estiver interessado em participar, procure a BRHDF para fazer sua inscrição, para saber os valores. Então, é um evento pago, tá, Alessandro? Tem site, Instagram? Tem o Instagram da BRH, a BRHDF, né? E as pessoas podem entrar em contato conosco pelo Instagram ou através do telefone. Eu não estou com o telefone aqui agora, mas tem tudo lá no Instagram. Entra em contato por telefone, fala comigo ou fala com a Michele e a gente passa todas as informações. Lá no Instagram também já tem a divulgação de todos os palestrantes, já tem toda a programação.
Começa às 8h30 da manhã, vai até às 19 horas, mas vai ser um evento riquíssimo. E você que é de RH ou não, que é só um curioso, participe, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, eu conversei aqui com Daniela Araújo Lustosa, que é da ABRH. Daniela, muito prazer em receber você aqui. Como é esclarecedor esse assunto, porque gestão de pessoas realmente está vindo com muita força, né? De uns anos para cá, até os órgãos públicos já não aceitam mais não ter ali no edital a matéria gestão de pessoas, liderança. Então, assim, é uma preocupação de todas as empresas, seja ela pública ou privada, né? Sim. Obrigado, viu, pela sua participação. Como foi bom te receber aqui e conversar sobre esse assunto. Alessandro, obrigada pelo convite. Eu quero agradecer a Record, agradecer a você e deixar aí uma mensagem para vocês. Pessoal, a área de recursos humanos, ela é uma parceira do negócio. Não tenham medo do RH da sua empresa. Procure o seu RH. Procure o seu RH antes de se tornar um problema, porque muitas vezes o colaborador, quando ele procura o RH, a situação já está, né? E às vezes você procurar o RH, você vai estar ajudando a sua empresa a formar melhor o seu líder, a desenvolver melhor o seu time. E você, líder, também busque o RH, porque ele é o seu parceiro para desenvolver as pessoas e trazer as melhores soluções. Então, o RH ele tem que ser visto como um parceiro de negócio, né? E não como uma área onde eu vou ser demitido, uma área onde eu tenho medo. Não, o RH é um parceiro, ele está ali para apoiar estrategicamente para que os resultados eles venham da melhor forma. Perfeito, Dani. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Olha, e esse foi mais uma edição do seu podcast Mercado em Movimento. Se você quiser ouvi-lo completo, basta procurar nas plataformas de áudio. É só procurar, seguir e compartilhar. Fico por aqui. Até o próximo episódio. Até lá.